Buenas, galerinha. Na aula de hoje a gente vai aprender a resolver uma equação do segundo grau completa usando a fórmula de Bhaskara. Tá. Então, primeira coisa, a gente vai relembrar como é que é a fórmula de Bhaskara, né? Se a gente tem uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, para resolver essa equação, a gente primeiro calcula o delta, que é o valor do b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Calculado o delta, a gente vai para a segunda parte da fórmula, que vai nos gerar duas respostas. Uma é a menos b mais raiz de delta dividido por 2a, e a outra é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então, na verdade, essas duas partes, o delta e mais essa segunda parte aqui, elas compõem, né, o método resolutivo de uma equação de segundo grau. Então, a gente vai para o primeiro exemplo, se a gente tivesse a equação do tipo x² menos 5x mais 6 igual a zero. Primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quanto vale o a, o b e o c, que são os coeficientes. O a é o coeficiente que está multiplicando o x², se não tem nenhum valor, porque ele vale 1. O b é o coeficiente que está multiplicando o x sem ter o quadrado, então é menos 5, a gente não pode esquecer os sinais. E o c é o termo independente, quem não depende de x, que é 6. Então, eu vou calcular o valor do delta, que é b, o valor do b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. Então, eu vou substituir. O b é menos 5, então é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes. O a é 1 e o c é 6. E agora, eu vou resolver isto aqui. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6 é 24. Então, eu vou ter que o delta é igual a 25 menos 24, ou seja, 1. A segunda parte da fórmula é menos b mais ou menos o valor da raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Então, anotei ela ali, né, pra gente acompanhar. O que significa menos b? É, pega o valor do b e troca o sinal. Se eu tenho menos 5, vai virar mais 5. Troquei o sinal. Mais ou menos a raiz de quê? Do valor do meu delta. Então, mais ou menos a raiz de 1. Não estou resolvendo, estou só substituindo. Lembrando, ó, que a gente substitui o b, o delta e o a. E para achar o valor do delta, a gente substitui o b, o a e o c. O quadrado e o menos 4 são da fórmula. Esse menos, esse 2 e esse mais ou menos raiz também são da fórmula. Isso não vai mudar nunca. Tá. Então, mais 5, troquei o sinal, mais ou menos a raiz do delta, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, e o meu a é 1. Ai, botei a cor errada, mas tudo bem. Agora, eu vou resolver isso aqui. Bom, mais 5 é mais 5 de qualquer jeito. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1. Que número que vai dizer ele mesmo dá 1? 1. Então, ó, extrair a raiz. Coloca o valor de 2 vezes 1, que é 2. Por que tem esse mais ou menos? Porque, na verdade, a equação de segundo grau, o método resolutivo da equação de segundo grau, vai me gerar duas raízes que resolvem essa equação. Uma com o mais raiz de delta e outra com menos raiz de delta. Então, a gente vai copiar sem aquele mais ou menos, só com um dos sinais. E depois a gente copia também com o outro dos sinais. Então, como eu usei o mais aqui em cima, embaixo eu vou usar menos. Se eu tivesse usado menos em cima, embaixo eu ia usar mais. Eu só preciso reescrever, né, cada parte com um dos sinais. Então, eu vou ter 5 mais 1, que é 6, dividido por 2 é 3. Peraí que deu brete aqui. Ai, usei borracha para escrever.
6 dividido por 2 é 3. E aqui 5 menos 1, que é 4, dividido por 2 é 2. Então, as raízes são 2 e 3, as raízes dessa equação. E se eu trocar o x por 2, se eu trocar o x por 3, eu tenho que encontrar zero naquela equação lá, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Uma outra forma de dar essa resposta é fazer um conjunto de solução. Dentro desse conjunto de solução, eu vou botar as duas respostas que eu encontrei. Certo? Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver uma coisa. Tá. Acho que vai dar certo eu inventar isso aqui, tá? Vamos lá. Quem é o A? Opa! Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é quem multiplica o x ao quadrado, que é 2. O B é quem multiplica o x sozinho, que é menos 14. Para aí. Tá certo. E o C é o termo independente, ou seja, menos 16. Então, a gente vai para o delta, que é o valor do B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C. Quem é que é o B? O B é menos 14. Então, a gente vai fazer menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é menos 16. Aqui, né, como a gente está trabalhando com valores um pouquinho maiores, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas, né, nada que vocês não saibam resolver. Quanto que é menos 14 ao quadrado? É o resultado de 14 vezes 14, ou seja, 196. O sinal fica positivo, né, porque eu vou ter o produto de dois números negativos, resulta num valor positivo. Daí aqui, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 16 é 128. Então, 128. Agora, eu vou analisar o sinal. Um produto de um valor negativo com positivo é negativo, mas vezes um outro negativo vai virar positivo. Então, na verdade, o meu delta vale 196 mais 128, ou seja, 324. Tô aqui com o meu delta, né? Agora, a gente vai terminar de resolver, né? A gente já encontrou o delta, a gente vai terminar de resolver a equação de segundo grau. O que a gente vai usar para resolver a equação de segundo grau? O resto da fórmula, menos b, mais ou menos raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. Agora, a gente vai substituir. Menos b, pega o b e troca de sinal. Mais ou menos raiz do valor do delta, que a gente achou que é 324, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A, que é 2. Bom, para a gente resolver isso aqui, eu preciso descobrir quanto é a raiz de 324. Então, eu vou pegar o 324 e vou fatorar. Posso dividir por 2, né? Estou decompondo em números primos. 324 dividido por 2 é 162. Consigo dividir por 2 de novo, o resultado é 81. Posso dividir por 3, dá 27, por 3 de novo dá 9, por 3 de novo dá 3, por 3 de novo dá 1. Quanto é, então, raiz de 324? É a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 3 na quarta. E isso é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 na quarta. Resolvendo, raiz de 2 ao quadrado é 2,
raiz de 3 na quarta é 9, ou seja, raiz de 324 é 18. Sora, mas como é que tu achou esse valor? Gente, vamos lembrar as propriedades das raízes, né? Transformando um radical, uma raiz, para uma potência. Eu tenho a raiz enésima de um A na M. Se eu quiser transformar em potência, na verdade, isso aqui fica igual a A na M sobre N. Então, ó, raiz de 2 na 2. Quando eu não tenho nada no índice da raiz aqui, ó, significa que é uma raiz quadrada, então que aquele índice é 2. Se eu transformar isso aqui para uma potência, eu vou ter 2 na 2 dividido por 2. A gente sabe que 2 dividido por 2 é 1, e que 2 na 1 é 2. Então, tá aqui a resposta. Raiz de 3 na 4, de novo, não tem o valor do índice, significa que ele vale 2. Escrevendo na forma de potência, eu tenho 3 na 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2, e 3 ao quadrado é 9. Tá aqui o valor. Por isso, tá? Bom, agora a gente já sabe quanto é a raiz de 324, a gente vai seguir resolvendo aqui. Então, resolvendo o valor da raiz de 324 e aquele produto ali do denominador, eu vou ter 14, mais ou menos, raiz de 324 é 18, tudo isso dividido por 4. Então, para resolver essa equação de segundo grau, uma das raízes vai ser 14 mais 18 dividido por 4, e a outra raiz vai ser 14 menos 18 dividido por 4. 14 mais 18 é 32. 32 dividido por 4 é 8. 14 menos 18 é menos 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Ou seja, as raízes, a solução dessa minha equação de segundo grau é menos 1 e 8. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.